Deixa eu orar pela palavra, fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor vai nos dar, muito obrigado, Pai amado, porque estamos nos aproximando dessa data onde se celebra, Deus amado, o teu nascimento. Nós não vamos nem entrar, Pai amado, no questionamento se foi nessa data ou não, sabemos que não foi, mas o importante é que tu veio ao mundo, que tu nasceu, tem que ser celebrado um dia, e nós não vamos ir contra a corrente nessa não, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Deixa eu ler um texto com vocês, vai estar aí na tela. Bom, primeiro o título da pregação, como é que está escrito aí? 3 reações a Jesus, 3 maneiras diferentes de reagir à boa nova de Jesus Cristo, ao nascimento de Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês aí, se funcionar, passar para frente. Aí, passa para frente uma para mim, Cássio. Aí, Miqueias capítulo 5, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Preste atenção, isso aqui é um texto do Antigo Testamento. Isso é um texto que foi escrito antes de Jesus nascer. E nesse texto o profeta está dizendo assim: é em ti, Belém. E como tinha mais de uma Belém em Israel, ele deixa claro qual Belém é. É a Belém Efrata, a Belém de Judá. Se nós fôssemos considerar que Judá era um dos estados, ou uma das tribos de Israel, era essa Belém. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. O que está dizendo aí? Está dizendo que essa cidade é tão pequenininha que ela nem era contada no estado de Judá. Se nós fôssemos pegar o Rio Grande do Sul, só por ilustração, podíamos dizer assim: e tu, Bom Retiro do Sul, tão pequenininha. Se fosse contar as outras cidades todas do Rio Grande do Sul, se fosse contar Santa Maria, Caxias do Sul, Pelotas, Lajeado, Bom Retiro do Sul é tão pequenininha, mas vai ser de ti que vai sair o rei. É de ti que vai sair o Messias. Essa é uma profecia importante, amados. Porque quando tu está lendo o Antigo Testamento, tu já descobre aonde que Jesus, aonde que o Messias iria nascer. Então, está escrito isso. E tu, Belém Efrata, tu é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Mas vai ser de ti que me sairá aquele que há de reinar em Israel. E aí eu deixei em azul, grifado, porque é estranho. Vai nascer em Belém Efrata, mas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como é que pode alguém nascer e ser eterno? Mas pastor, ele não nasceu agora, é uma criança, mas está dizendo que a origem dele é lá da eternidade. Esse é mais um mistério. É Deus eterno que veio em carne. Então isso é uma palavra profética, está lá no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus nascer, já estava dando o endereço da cidade, onde Jesus nasceria. E aí depois, lá em Mateus capítulo 2, nós vamos ler 12 versículos, eu quero que tu acompanhe, porque é um pouco da história do Natal. O que diz ali? Tendo Jesus o quê? Aonde que Jesus nasceu? Em Belém, da Judéia, né? Belém Efrata, daquela parte ali de Judá, ou Judéia, como tu quiser, em dias do rei Herodes, ou seja, quando o rei Herodes era o rei, quando o rei Herodes governava, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então aqui a gente já tem um pouco da história que todos vocês conhecem. Só que as pessoas, quando a gente cresce, chamam de reis magos. Quem já ouviu falar em reis magos? A Bíblia não fala que eles são reis, fala que somente são magos. Diga magos. Vamos tentar ser bem bíblico hoje, ok? Magos, diga magos. Ok? Então esses magos, eles vêm do Oriente e eles chegam e perguntam: que deu o rei que nasceu? Onde é que está o rei que nasceu? Porque a gente viu a estrela dele lá no Oriente e a gente saiu de casa para poder adorar esse rei que nasceu.
Tudo que a gente fez foi sair de casa para vir adorá-lo. Vamos continuar para ver. Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se quem? O rei Herodes. E com ele toda Jerusalém. Por que ele se alarmou? Porque ele é o rei. E agora estão dizendo que nasceu um outro rei. Ele ficou meio alarmado. E o alarme tocou lá no palácio do rei Herodes. Tocou o alarme. Como assim um novo rei? Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele indagava deles onde o Cristo deveria nascer. O rei Herodes não foi bobo. Ele chamou os religiosos da época, ele chamou aqueles que tinham as escrituras, aqueles que tinham a Bíblia nas mãos, e disse assim: na Bíblia, e naquela época só tinha o Antigo Testamento, diga comigo, Antigo Testamento. Não tinha o Novo. Não tinha o Novo ainda, nada do Novo Testamento tinha sido escrito. Jesus estava recém-nascendo. Então eles tinham só as escrituras hebraicas do Antigo Testamento. E Herodes vai nos principais sacerdotes, nos escribas, aqueles que escreviam, né? Porque as cópias eram feitas todas à mão, não tinha xerox, não tinha nada disso, precisa nem dizer, não tinha nem mimeógrafo. Tem alguém aqui que é do tempo do mimeógrafo? Cheirinho de álcool. Coisa boa, né? Cheirinho de álcool. Chapava. Não tinha, era escrito à mão. E eu não vou nem entrar nos detalhes de como é que se fazia para fazer para copiar as escrituras. Se tivesse um único erro, tudo ia fora. Tudo ia fora. Os escribas, eles tinham um certo esquema que era assim: a letra de número 150 tem que ser a letra L, a letra de número 185 tem que ser a letra B. Depois ele só contava. Quando chegava na letra de 150, se não fosse a letra L, tudo ia fora. Tudo era perdido, de tão rigoroso que eles eram ao copiar as escrituras. Quando tinha um escriba que estava copiando o Antigo Testamento assim, com a pena, na tinta, quando ele fosse escrever Deus, e eles não podiam escrever Deus, eram só iniciais, não podiam pronunciar o nome Deus, tamanho temor que eles tinham, ele tinha que tomar banho e trocar a caneta. Então isso que nós temos na mão é muito confiável, muito confiável. E Herodes, ele vai e ele pergunta então para esses principais sacerdotes, dizendo assim: está escrito em algum lugar aonde que a criança vai nascer, aonde que o Messias vai nascer? O Cristo, a palavra Cristo significa Messias. Vamos ver o que eles responderam. O que eles responderam? Versículo 5. Aonde? Em Belém da Judéia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio de quem? Do profeta. Qual profeta? Aquele que a gente leu no início, chama Miqueias. A criança vai nascer em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. O que está escrito? E eles citaram o versículo. Eles citaram o versículo que eu acabei de ler para vocês. Está escrito assim: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Daí tu vai dizer assim: pastor, mas o texto que tu leu está um pouco diferente. Sim, está diferente, porque essa é uma versão diferente. Quem aqui tem a versão tradução na linguagem de hoje? Levanta a mão aí. Tradução na linguagem de hoje. Tem alguém que tem? Tem alguém que tem revista atualizada? Levanta a mão aí, revista atualizada. Ninguém tem versão nenhuma então, porque ninguém levanta a mão. Nova versão internacional, tem alguém que tem? Então, esta versão aqui, esta versão que eles estão lendo para Herodes, chama Septuaginta. O que significa isso? Significa que essa versão foi encomendada por Alexandre o Grande. Quando ele dominou o mundo inteiro, ele quis fazer uma biblioteca para ele na cidade de Cesareia. E ele colocou essa biblioteca lá, e ele colocou essa biblioteca e começou a colecionar vários livros. E um dia ele se deparou com os livros dos judeus e disse: poxa, mas esses livros dos judeus só tem em hebreu. Eu gostaria de ter ele em grego. E ele contratou 70 líderes judeus hebreus que falavam a língua grega e que falavam hebraico para copiar e traduzir
para o grego. Então, se você entrar na internet hoje e botar lá Septuaginta, vai aparecer que a Septuaginta tem esse nome porque foi escrita ou traduzida por 70 judeus que falavam grego, por isso que está um pouquinho diferente. Essa é a versão da Septuaginta. Se nós pudéssemos dizer, essa é a versão da tradução na linguagem de hoje. Mas foi isso que eles leram para Herodes. Então vamos voltar aqui para o texto. Chegam os magos perguntando, onde é que está o rei? Herodes fica apavorado, chama os sacerdotes e pergunta, está escrito em algum lugar nas escrituras onde nasceria o Cristo? E eles dizem, sim, ele vai nascer em Belém, segundo as escrituras. E eles citaram o texto para eles. Vamos continuar. Com isto, quando ouviu isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, chamou os magos, e o que diz ali? Inquiriu deles com precisão, diga, com precisão. Quanto ao tempo em que a estrela aparecera. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que ele queria saber exatamente quando essa estrela apareceu. Ele falou para os magos, olha só como a gente fica viciado. Falou para os magos e disse, vocês vão lá, vocês se informem, descubram onde está o menino, e quando vocês descobrirem, me digam o endereço que eu quero lá adorar ele também. Vamos continuar. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Versículo 11. Entrando na casa, digam, na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. As ofertas eram ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O que aconteceu aí? A estrela chegou bem na casa onde Jesus estava, chegou na casa, parou, eles entraram, adoraram a Jesus, deram os presentes, e quando eles iam voltar para informar Herodes, olha, encontramos o endereço, durante um sonho, Deus disse, não voltem, não falem nada para Herodes, e eles foram embora por outro caminho. Amém, queridos? Todo mundo comigo até aí? Então nós vamos ver algumas coisas agora que aconteceram nesse texto aí. Primeiro, a Bíblia diz assim, com isso Herodes, tendo chamado secretamente, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. Por que ele precisava saber com precisão? A palavra de Deus também diz no versículo 8 e 9 assim, e enviando-os a Belém, disse, ide informar-vos cuidadosamente, porque eu também quero ir adorá-lo. Sabe, a gente não sabe da onde vieram esses magos. Deixa eu dar só um feedback para vocês. Ninguém tem assim, certeza absoluta de onde vieram esses magos. Mas a maioria do pessoal acredita que eles vieram da Babilônia. Porque na Babilônia, a pastora Márcia até leu na abertura aqui do culto, que Daniel, ele era um dos responsáveis lá. Daniel, era um dos sábios da Babilônia. E aconteceu numa ocasião em que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele começou a chamar esses magos e disse assim, eu quero que vocês interpretem esse sonho. E os magos disseram o seguinte, conta o sonho, rei, conta o sonho para que a gente possa interpretar. Sabe o que o rei disse? Não. Se vocês realmente são sábios, se vocês realmente são magos, eu não vou contar o sonho, vocês vão ter que me contar o que eu sonhei e a interpretação. Os caras piraram, os caras enlouqueceram, dizendo, nunca nenhum rei na face da terra pediu isso. Geralmente o rei conta o sonho e a gente dá a interpretação. E aí o rei disse assim, não, se eu contar o sonho para vocês, vocês vão me enrolar. Vão começar a inventar um monte de história. Eu não quero ser enrolado. Vocês vão ter que me contar o que eu sonhei e vão ter que me dar a interpretação. E se não me contarem o que eu sonhei e não me interpretarem, eu mando matar todos os magos. E saiu um decreto. E Daniel ouviu. E Daniel disse,
pede para o rei um tempo, e nós vamos orar, e vamos pedir revelação para Deus. E Deus deu a revelação para Daniel. Então aqui em Daniel capítulo 2 diz assim: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o quê? O Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos o quê? Os sábios. Quem é que ficou de chefe? Daniel. E depois lá em Daniel capítulo 1, diz assim, deixa eu botar em Daniel capítulo 1, diz assim: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes hebraicos, e o rei da Babilônia colocou nomes babilônicos nele. Mas aí está escrito assim, ó: por isso passaram a assistir diante do rei. Versículo 20: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. O que está escrito ali? Comigo: os achou 10 vezes mais doutos, mais informados, mais doutorados do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, amados, a primeira coisa que nós temos que compreender é o seguinte: que provavelmente esses magos, eles tinham as escrituras de Daniel. Quem quiser estudar vai ver que Daniel dá até a data que o Messias iria chegar, capítulo 9 de Daniel, tem a data, mas eu não vou entrar nisso. E eles chegaram lá com esse desejo de adorar o rei. Mas só que o problema estava em Herodes. Herodes, ele ficou famoso na história por 2 motivos, e vocês podem estudar isso até, não na Bíblia, em relatos extra-bíblicos. 2 motivos pelo qual Herodes ficou famoso. A primeira razão: pelas construções que ele edificou. Tudo que ele edificou era enorme. Ele construiu uma cidade, Cesareia. Aqui é o templo, estão vendo aí? Esse é o templo. Ele reconstruiu o templo. O templo que Salomão construiu foi destruído, e ele reconstruiu o templo. Dá mais ou menos 16 campos de futebol. E hoje, se tu conseguir pegar um avião e ir para Jerusalém, se tu tiver essa possibilidade, tu vai ver ainda partes, pedaços dessas muralhas lá. Isso aqui é uma maquete de como era o templo. Ele também construiu, aqui também ainda, aqui, lá no fundo, está vendo aquela parte dourada lá? Estão vendo aquela parte dourada? Aquilo ali é uma mesquita muçulmana. Todos dizem que a grande guerra mundial do final dos tempos vai acontecer por causa dessa mesquita aí. Porque os judeus querem colocar o templo de volta lá. Aqui só tem os muros do templo. Eles querem colocar o templo de volta lá. E os árabes dizem que aquele lugar é deles. E os judeus dizem: não, esse lugar é nosso. É um lugar santo para os árabes e é um lugar santo para os judeus. Só que a Bíblia diz que antes do final dos tempos, o templo hebraico, o templo dos judeus, vai ser erguido de novo. Então tem uma grande discussão profética: se vai ficar um do lado do outro, se vão construir um templo judeu do lado desse templo muçulmano e dessa mesquita, ou se ela vai ser derrubada. Eu não sei, mas eu só estou mostrando para vocês o que Herodes construiu. Esse é um porto chamado Cesareia, que foi Herodes que construiu, né? Reformou esse porto aí. Aqui é um anfiteatro. Sabe o que é um anfiteatro? Aqui no Parque da Redenção, em Porto Alegre, tinha um anfiteatro. Vocês lembram daquele anfiteatro de Porto Alegre? Eles eram feitos de tal maneira que... Porque hoje eu tenho aqui, ó, um microfone, vocês têm caixas de som, a gente tem eletricidade, mas naquela época não existia nada disso. Nada disso. E nesses teatros, as pessoas ficavam no palco, e todas as pessoas que ficavam sentadas naquelas arquibancadas lá conseguiam escutar as peças teatrais, porque era feito com uma acústica muito bem estudada na época, algo assim que até hoje as pessoas se perguntam como que eles tinham tamanha sabedoria para fazer isso.
Então, tu estava lá em cima e tu conseguia escutar o que estava acontecendo aqui embaixo, sem microfone, sem alto-falante. Foi Herodes que construiu esse anfiteatro. Ele também fez aquedutos, ou seja, canais para passar água, para desviar correntes de água do rio e levar para os locais onde ele queria levar. E isso aqui é uma cidade chamada Massada, que era um forte muito bem colocado sobre a montanha. Vocês vejam que tem várias etapas ali, ou seja, quando ele era atacado, ele e a família real corriam lá para cima, e lá ninguém podia chegar neles. Lá ele tinha todo tipo de mantimento, lá ele tinha, era como se fosse a casa de verão do rei Herodes. Então ele construiu esse forte de Massada, quase que impenetrável pelos inimigos. Essa foi a primeira razão pela qual ele ficou famoso. Ele ficou famoso pelas coisas que ele construiu. Mas tem um segundo motivo pelo qual Herodes ficou famoso. E o segundo motivo pelo qual ele ficou famoso, amados, é porque ele era completamente paranoico pelo poder. Aqui diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Ouvindo o quê? Ouvindo que nasceu um rei. E o que diz ali no restante? E com ele toda Jerusalém. O que está dizendo aí, pastor? Que quando ele ficou alarmado, a cidade inteira ficou alarmada. Se ele ficasse alarmado, todo mundo ficava alarmado. Porque antes desse nascimento de Jesus, ele já tinha matado 4 filhos dele. 4 filhos que chegaram na idade onde podiam tomar o trono, onde podiam começar a reinar. Ele simplesmente foi lá e matou. Ele teve mais ou menos 10 mulheres. Ele mandou matar uma delas, que segundo ele estava conspirando para colocar o filho no trono. Matou ela e matou o filho. Era louco. E matou também a sogra. Isso eu não condeno ele. Mas por ter matado... Não. Brincadeira. Eu amo minha sogra, eu tenho essa mania. Mas ele matou a mulher, o filho e matou a sogra. 4 filhos. Então a cidade inteira ficou alarmada. Ele era tão doente, mas tão doente, que ele sabia que no dia que ele morresse, ia ter festa em Jerusalém. E sabe qual foi o decreto que ele deixou? Vocês podem estudar a respeito disso. Ele deixou o nome de 150 líderes influentes, pessoas que eram amadas na cidade, e disse assim: no dia que eu morrer, esses 150 têm que morrer também. E deixou o nome das pessoas com o capitão do exército dele. Por quê? Porque ele queria que quando ele morresse, Jerusalém chorasse. Para que Jerusalém chorasse, tinha que matar pessoas que eram amadas. Então ele deixou o nome de 150. Só que quando ele morreu, o capitão não obedeceu ele, fizeram uma grande festa. A festa foi maior ainda. Primeiro, porque ele morreu, trouxa. E segundo, porque não mataram 150. Acabou dançando, porque a festa foi muito mais forte do que ele imaginava. Então, é lógico que todo mundo ficou alarmado. Porque o que ele fez? Amados, ele pega e ele tenta descobrir com precisão quando que a estrela tinha aparecido. Por que vocês acham que ele queria saber quando? Porque quando os caras não voltaram, ele pensou assim: essa estrela apareceu para eles há 2 anos atrás. Já pensou? Faz 2 anos que esses caras montaram nos camelos e vieram em caravana seguindo essa estrela. Então o que ele fez? Quem sabe o que ele fez? Quem lembra? Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para não correr o risco de ter um novo rei tomando o lugar dele. E a Bíblia Sagrada diz que ele mandou matar todas as crianças. Por isso que a gente sabe que provavelmente os magos disseram para eles: olha, a estrela apareceu há 1 ano e meio, 2 anos, e ele mandou matar todo mundo, né? Vejam só aí no capítulo 12 em diante. Capítulo 2, versículo 12 em diante. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Quer dizer, eles não voltaram, os magos. E o que está dizendo no 13? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a mãe,
foge para o Egito e permanece lá até que eu o quê? Te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, ele tentou achar o menino, não conseguiu, matou todas as crianças. Versículo 14 diz que José fugiu. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até o quê? Até a morte de Herodes. Eles não puderam voltar enquanto esse cara não morreu. Ficaram lá no Egito. Jesus morou um tempo no Egito. Jesus foi refugiado. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então, amados, vendo-se, aqui tem o desfecho, vendo-se iludido pelos magos, o que diz ali? Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar quem? Todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. O que está escrito ali? Conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, quando ele perguntou assim, me digam exatamente quando vocês viram a estrela, os caras falaram para ele, mais ou menos há uns 2 anos atrás, a gente saiu de viagem. Ele pegou e mandou matar todas as crianças. Então, alguns detalhes antes de eu ir adiante que eu quero lembrar para vocês, amados. Em primeiro lugar, quando a gente é pequeno, tal, eu já não faço mais isso, eu não faço mais presépio, porque eu não concordo com imagens, tá? Eu não estou condenando ninguém, entendeu? Mas a Bíblia diz que a gente não deve ter imagem nem de santo, nem de anjo, nem de nada. Mas quando eu era criança e se fazia os presépios, quem lembra que no presépio tinha as ovelhinhas, tinha Jesus, tinha José, tinha Maria e tinha os magos, estão lembrados? Os magos não estavam lá na manjedoura, amados. Os magos chegaram 2 anos depois. Se você ler a Bíblia, está escrito que a estrela parou sobre a casa. Tem nada a ver com o presépio. Eles chegaram bem depois, muito depois. Jesus já estava, quem sabe, até caminhando. Eu acho que nem usava fralda mais. Esse dia me perguntaram se Jesus fazia cocôzinho nas calças. Eu acho que sim, não é? Como é que não? Minha mulher queria saber se fazia ou não. Acho que foi ela que perguntou. Ele era um ser humano, como nós, né? Ele veio em carne. Mas, enfim, não tinha, primeiro lugar, não eram reis, anota aí. Segundo lugar, eles não estavam na manjedoura. E terceiro lugar, não diz quantos eram. Diz somente que era 3 tipos de presente. Era ouro, incenso e mirra. Mas isso não quer dizer que não podia ter uma caravana de 100 magos, 50 magos que trouxeram uma caixa de ouro, uma caixa de incenso e uma caixa de mirra. Mas as tradições vão pegando e passa a ser verdade. Sabia que tem até nome dos 3? Tem um que chama Baltazar. Vai procurar na Bíblia. Não existe, amado. Nós temos que ser bíblicos. Então, em primeiro lugar, eles não estavam na cena de nascimento de Jesus. Segundo lugar, não eram reis. Terceiro lugar, não dá para dizer quantos eram. Dá para dizer que eram 3 tipos de presentes. Mas não impede de 50 pessoas levar um baú de ouro, um baú de incenso e um baú de mirra. Amém? Vamos adiante. Mateus capítulo 2, 9 a 11. Depois de ouvirem o rei, tudo isso a gente viu. Entrando na casa, está vendo no versículo 11? Entrando aonde? Na casa. Viram um menino com Maria, sua mãe. Então, não estava dentro de uma manjedoura, nem de um local onde os animais eram criados. Agora, eu quero falar a respeito do título que eu dei para a pregação. 3 reações para Jesus Cristo. Diga comigo, 3 reações a Jesus. Eu tenho que terminar. A primeira reação foi do rei Herodes. Qual foi a reação dele? Que tipo de reação ele teve? Ele se sentiu como? Bem? Feliz? Se sentiu ameaçado. Ele ficou com medo de perder o quê? O reinado dele, o
trono dele, o governo da vida dele. Ele não compreendeu que Jesus não veio para fazer ele infeliz, Jesus não veio para roubar nada dele, Jesus não veio para acabar com a felicidade dele. E eu quero te perguntar nessa noite, para tentar te colocar no lugar de alguém que recebeu a notícia, chegou o rei. Por quê? Porque eu reagi que nem Herodes. Eu reagi que nem Herodes, com 18 anos, 19 anos, eu tinha viajado para fora do país. Você já deve ter visto essa foto que eu mostrei esses dias. Aí estou eu indo para os Estados Unidos, junto com um amigo. A gente cruzou pelo México, foi uma visita que a gente fez nas pirâmides mexicanas. Está eu e o Newton aí, e um menino mexicano. Pegamos carona e atravessamos todos os Estados Unidos de carona até chegar em Nova York. Em Nova York comecei a trabalhar numa churrascaria bem conhecida, onde todos os artistas brasileiros que iam tocar em Nova York sempre comiam nessa churrascaria. No caso aí é o Martinho da Vila, mas eu atendi Elba Ramalho, atendi Kid Abelha, atendi Aguinaldo Timóteo. Minha esposa está aí também, vocês conhecem essa foto, ela tentando subir no World Trade Center. A gente quando saía para passear no nosso dia de folga, era comandar um cartão postal. Era andar em Nova York, conhecendo esses lugares. Isso aqui é uma foto da tocha da Estátua da Liberdade com o World Trade Center no fundo. Isso aqui é de cima do World Trade Center com as pontes de Nova York, Brooklyn Bridge e a Queensboro Bridge. Aqui sou eu, devo estar... estou focando ali, cabeça de baixo. Aqui estou eu, né? E os amigos aqui, caminhando nas avenidas de Nova York. Isso aqui é um show do Pink Floyd, David Gilmour na guitarra. Aqui sou eu e minha esposa na lua de mel, antes de casar. Já viram como eu não era convertido, eu era invertido. Era invertido, porque eu peguei, resolvi comprar uma passagem para as Bermudas, disse para ela, vamos para a lua de mel nas Bermudas, que eu já estava mergulhando naquela época, e a gente foi. O tempo passa, né? Meu Deus. Isso aqui é nos estúdios da Universal. Isso aqui é em plena Copa do Mundo nos Estados Unidos, com a camisa do Inter, é lógico, né? World Cup 94, dá para ver que é a Copa do Mundo de 94? Estava lá, no final, Romário levantando a taça, festa de bastidores, está ali Galvão Bueno e Romário, está aqui o Romário estourando champanhe, o Cabrini, eu acho que é esse repórter, Tijolo, um amigo meu, irmão da Valéria, que vai estar aqui em março pregando, Romário abraçando aqui, pedindo autógrafo para mim. Aqui é o Cafu entrando no quarto do hotel, dizendo sai, tchau, tchau. Leonardo, não sei se vocês conhecem. Esse cara aqui, ó, é o Ronaldo Fenômeno. Na época ele praticamente nem jogou, era recém. Aqui é o Viola, aqui o Cafu. E aqui é meu ingresso para a Copa do Mundo. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque eu estava vivendo o auge, na minha cabeça, assim, ó, eu estava deslumbrado com o mundo. E ninguém podia me tirar do meu trono. Quando as pessoas, eu trabalhava no restaurante, quando vinham os crentes me falar de Jesus, eu dizia para eles assim, de jeito nenhum, porque se eu aceitar esse tal de Jesus, e aqui estava eu, ó, no meu trono, de faz de conta, entendeu? Eu achei que eu tinha chegado no auge. Olha, eu estava com 20 e poucos anos, amados. 20 e poucos anos, eu pensava assim, eu posso ir no show que eu quiser em Nova York, eu faço o que eu quero, eu viajo para onde eu quero, eu compro o que eu quero, porque eu trabalhava de garçom full time, tinha dinheiro, na época, estou falando de 30 anos atrás, o dólar estava alto pra caramba, eu era aquele cara que eu dizia, tem aquela música, né? Se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo, gasto pouco que consumo com o suor do meu emprego. Era o lema da minha vida. E ninguém ia me tirar do trono. Quando alguém falava, chegava os crentes lá no restaurante Brasília, chamava, e eles queriam falar de Jesus para mim, eu dizia assim, vamos se respeitar porque eu sou muçulmano. Eu até usava esse negócio de muçulmano para ninguém me encher o saco, porque eu já não era mais nada naquela época. Só que eu não queria ser ameaçado. Eu achava que eu estava vivendo o melhor da vida. E se tu pudesse pegar essas fotos minhas aí, pudesse pegar essas fotos onde eu estou rindo, onde eu estou alegre, e examinar o meu coração, vocês iam ver que era tudo ilusão. Porque mesmo em meio a tudo isso, amado,
tinha um vazio tão grande. Olha, eu tentava, eu ia para as festas, eu comprava show que eu jamais imaginei que ia ver. Eu fui criado em Torres, Pink Floyd, eu escutava em vinil, meu irmão. Para ter um Pink Floyd era gravado de gravador para gravador, e tinha que fazer silêncio. Quem já pegou essa fase aí, gravar de fita para fita, e ninguém podia abrir a boca para poder ter um som. Hoje tu tem tudo que tu quer, tu entra no YouTube, baixa o que tu quer, mas naquela época não. E eu disse, não quero esse Jesus, porque se eu aceitar esse Jesus, eu vou ter que parar com tudo. E hoje em dia, sim, as pessoas pensam que é assim. Se aceitar Jesus, tem que parar com tudo. Tem gente que pergunta para mim, pastor, se eu vier para a igreja, é verdade que eu não posso nem ligar mais a televisão? Da onde que tira isso? Isso é coisa do diabo, justamente para que você não aceite a Jesus. Porque dentro desse coração aí tinha um vazio muito grande, amados. Mesmo em meio a tudo isso, festa, conseguia entrar em tudo que era lugar. Quando tinha um músico brasileiro lá, eu estava nos bastidores sempre. E quando tu está nos bastidores de festa, sempre tem do melhor em termos de pior, entendeu? Todo tipo de droga tem de bandeja. Bandejas de cocaína, bandejas de maconha para esmurrugar e fechar, bandejas de tudo. Mas eu me senti ameaçado. E a pergunta para ti é, Jesus te ameaça hoje? Tem algo na tua vida que tu pensa assim, eu não posso entregar o meu trono? Depois, teve um outro grupo de pessoas, chamado os fariseus. Deixa eu ver se eu tenho aqui o versículo, só para a gente rever o versículo. Olha só, essa é uma outra foto aqui. Vocês não devem conhecer esse velho aí, sabe quem é esse cara aí? Jacques Cousteau, velho. Eu que era mergulhador, poder tirar uma foto com o Jacques Cousteau, para mim fomos pegar um seminário dele, eu e a pastora Márcia, o cara transformou o mergulho, ele que inventou o regulador, o Aqualung, que é o pulmão debaixo d'água, Aqualung, né? E ali está o Ayrton Senna também dando autógrafo. Mas eu quero falar sobre outras pessoas, eu estou terminando. Mateus capítulo 2 diz assim, que Herodes chamou os principais sacerdotes. E os principais sacerdotes disseram para ele assim, eu sei exatamente onde é. Versículo 5, aonde que é? Em Belém da Judéia, responderam eles. Eles citaram o versículo bíblico. E essa reação não é de ameaça. Esses homens não se sentiram ameaçados. Esses homens agiram com indiferença. Diga, indiferença. Por que é indiferença, pastor? Porque, cara, tem pessoas que estão no deserto, trilhando o deserto por 2 anos para poder ver o Messias. E eles chegam na tua casa e eles dizem, cara, algo sobrenatural aconteceu. A gente viu uma estrela, a gente vem acompanhando essa estrela. Você sabe me dizer onde que é? Os caras abrem a Bíblia, dizem onde é e não tiram o tempo de ir até ali do lado, porque eles moram em Jerusalém, Belém está mais ou menos meia hora. E eles não foram lá conferir. E de vez em quando, amados, nós agimos assim também. Muitas vezes tu te sente ameaçado em entregar a tua vida, mas muitas vezes você age com indiferença. Sabe por que eu digo isso? Porque todos nós conhecemos alguma parte da história da Bíblia. Todos nós já ouvimos um Feliz Natal. Todos nós já ouvimos que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Um dia, pode perguntar para a pastora Márcia, veio uma chinesa aqui, participar da expedição divina, mas ela só veio porque ela falava inglês, e ela estava cansada de não entender ninguém, e como os palestrantes falavam inglês, ela veio. Quem trouxe foi o Davi e a Eve, lá de Lajeado. Uma semana ou 2 semanas depois, a Eve liga para a pastora Márcia e pede, vem aqui visitar a Cíntia, ela não consegue conversar com ninguém, ela quer conversar com alguém, e nós fomos lá, e eu preguei o evangelho para ela. Quando eu comecei a contar a história de que Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo, nasceu numa manjedoura, veio com uma sentença de morte, com a sombra da cruz para morrer pelos nossos pecados, eu ainda estou falando, lágrimas estão escorrendo dos olhos dela. Essa mulher começa a chorar e começa a soluçar. Eu falei para a pastora Márcia, falei, Nego, está acontecendo alguma coisa aqui, porque a guria não para de chorar. E ela falou assim, nunca, ninguém tinha me falado desse Deus. Nunca ninguém tinha me explicado que Deus veio ao mundo para morrer por nós. Nunca ninguém tinha me falado a respeito de Jesus. E não parava de chorar. Eu falei assim, mas tu pode receber Jesus agora. A gente orou com ela.
A gente orou com ela, aceitou Jesus naquele momento. Mas eu fui criado na frente de uma igreja. Aqui está a minha família. Eu estou apontando para lá, vocês estão vendo aqui porque eu estou vendo ali. Tem que me organizar aqui. Aqui está a minha família, bem há muito tempo atrás. A Faf, o Tata, para quem não conhece, minha mãe, eu estou ali atrás, a Arif. E essa igreja aqui, ó, por mais que eu fosse muçulmano, eu frequentava. Porque fazia parte da escola. Era a mesma escola. Centro Educacional São Domingos e Igreja São Domingos. E ali eu já tinha ouvido falar que Jesus veio ao mundo. Ali eu já tinha escutado a história de Moisés, que Moisés foi colocado num cestinho. Ali eu já tinha escutado falar sobre Jonas, que foi engolido pelo peixe grande. Ali eu já tinha escutado a respeito de Daniel, que tinha sido atirado na cova dos leões. Ali eu já tinha escutado falar a respeito de um Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Mas exatamente dentro de uma igreja eu fui formado. Essa aqui é a igreja. Meu diploma de 2º grau eu recebi aí, dentro da igreja. Então eu não era ignorante com relação à Bíblia. Eu conhecia vários versículos. Sabe, amados, esses tempos eu estava em Lajeado. Não me lembro quem estava comigo. Acho que o Elemar estava comigo, Corbellini e mais alguém, não me lembro quem. E a gente começou a compartilhar o evangelho com aqueles drogados da praça. A praça matriz ali. Quando eu comecei a falar, o rapaz me dizia assim: isso está escrito em tal lugar. Isso está escrito em tal lugar. Isso está escrito em tal lugar. Eu falei: mas cara, tu conhece a Bíblia inteira? Eu falei: conheço. Ele falou para mim: eu sou desviado. Eu posso te citar toda a Bíblia. Ele conhecia melhor do que eu. Ele me dizia: abre lá em Isaías capítulo tal, vai estar escrito tal coisa. Abre lá que vai estar escrito tal coisa. Só que existe indiferença e incredulidade. Diga: indiferença. Incredulidade. Era isso que aconteceu com esses homens aqui. Eles deram um endereço. E talvez hoje, amado, tu está vendo pessoas sendo transformadas. O milagre naquele caso era a estrela. Mas o milagre hoje sou eu que fui transformado. O milagre hoje, quem sabe, é um amigo teu de infância que está sendo transformado e cansa de falar para ti: cara, Jesus é real, meu. Não é só algumas palavras num livro. Ele tem transformado a minha vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero te desafiar nessa noite. Eu quero te desafiar nessa noite. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Jesus não quer o ouro. Tu pode trazer. Jesus não quer incenso. Jesus não quer mirra. Jesus quer que você abra os teus olhos espirituais nessa noite. Que você olhe para os lados e veja essa estrela, esse sobrenatural. Quem sabe o sobrenatural é a transformação de vida da tua esposa, é a transformação de vida do teu filho, é a transformação de vida de um amigo teu de infância que tu conhecia, que seria impossível ele estar nos caminhos do Senhor se algo sobrenatural não acontecesse. Quem sabe essa estrela sobrenatural, esse sinal de Deus. Eu não estou falando, amado, de lenda, eu não estou falando de presépio, eu não estou falando de coisas fora do contexto, eu estou falando de um sobrenatural de Deus. Fecha os teus olhos agora e lembra de algo sobrenatural que aconteceu, que não existe como refutar, que não existe como negar. E aí quero que tu te lembre de uma coisa: aquilo que Deus quer de ti é o teu coração. Se Herodes soubesse que Jesus não veio para ameaçar ele, preste atenção, Jesus não veio para roubar nada teu, Jesus não veio para transformar tua vida numa vida pior, Jesus não veio para tirar o que tu tem e dizer assim: ó, agora eu vou acabar com tudo que tu tinha de bom, tu não vai ter mais prazer na vida. Pelo contrário, Jesus vem te dar a resposta, porque tu está tentando preencher. Herodes matou os próprios filhos. O Samir aqui encheu a cara de álcool, encheu o nariz de cocaína, encheu de tudo que tu pode pensar em termos de prostituição, em termos de corrupção, em termos de pecado, tudo isso, a ponto de, depois de uma noitada, foi tanto uso de cocaína, foi tão alto,
tão alto o raio que me deu. Eu me sentia como o super-homem, que depois quando veio a depressão porque não tinha mais, eu tentei tirar minha vida, porque o diabo só vem para isso, roubar, matar e destruir. Sabe, amados, deixa eu te dizer uma coisa antes da gente adorar o Senhor. Há 2000 anos atrás, só existiam 3 reações. Uma, as pessoas se sentiram ameaçadas por Jesus. Outra, as pessoas agiam com indiferença e incredulidade. E a outra, as pessoas se prostraram e adoraram a Jesus, mesmo quando criança, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 2000 anos se passaram e a história não mudou. Hoje, tu pode se sentir ameaçado e dizer: eu não posso, eu não vou, eu não quero entregar minha vida para Jesus. Isso é problema teu, amado. Ou tu pode agir com indiferença e dizer: deixa para depois, Ele está aqui do lado, a hora que eu quiser eu alcanço, eu nem sei se eu acredito. Ou tu pode nesse momento, agora, aproveitar que nós estamos vivendo uma época de Natal e se prostrar diante dEle. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Eu quero ser, Aleluia, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. não precisa, amado, não precisa muito. Quebra minha Não existe dificuldade. vida. É só se prostrar na presença de Deus. Não precisa muita coisa, é só se prostrar na presença de Deus. É só se prostrar. Eu quero ser um vaso novo. Quem sabe aí onde você está, no teu lugar, dobra o teu joelho. Não, dobra o teu joelho onde você está. Se inclina contra a tua cadeira. Faça bem assim, ó querido. Senhor amado, E diga: eu quero me entregar a Jesus. como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Se prostra na presença de Deus agora. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, querido, como aqueles magos. Quando eles chegaram na casa onde estava Maria com a criança, a Bíblia diz que eles adoraram. Eles se prostraram e adoraram. Esta é a reação que o Pai espera. É pesado demais, Jesus te chama. Esta é a reação que o Pai espera. Se ao fim de si mesmo chegou e sua fonte de água secou, Jesus te chama. Aleluia! Ó, venha ao altar, aos braços abertos. Agora, se você quiser vir para o altar enquanto está cantando essa canção, venha até o altar.
o altar. Venha até o altar, venha até o altar. Precioso sangue de Jesus, ó venha. Derrama teu coração. Ao altar, aos braços abertos, o Pai. Seja lavado. Perdão foi Seja curado. pago com precioso sangue de Jesus. Aleluia. Manda embora, manda embora, manda embora todo preconceito. Manda embora todo preconceito. Deixa o erro pra trás. Aleluia. Venha hoje, não dá pra esperar. Jesus te chama. Vem, Espírito Santo de Deus. Sua tristeza troque por prazer. Nova vida das cinzas vai ter. Jesus te chama. Vai falando com Deus agora em nome de Jesus. Sai do teu trono. Diga a Jesus: o trono é teu. O trono é teu. O trono é teu, meu Pai. O trono é teu. O trono é teu, Senhor. O trono tem que ser teu, Senhor. Precioso sangue. Quebra agora, Deus. Quebra agora todo orgulho. Quebra agora, Pai, todo preconceito. Quebra, Deus. Quebra, Pai. Perdão foi pago com precioso. Derrama teu coração na presença de Deus. Não seja religioso. Não seja fariseu. Não seja como aqueles homens. Não seja indiferente. Adore, adore. Adore ao Rei dos Reis. Adore ao Rei dos Reis. Adore pelo Espírito. Adore pelo Espírito. Existem promessas para a tua vida. Existem promessas para a tua vida. Existem promessas de Deus. Não abra mão. Não abre mão das promessas. Não abre mão das promessas. O deserto é difícil, amado. Tem sol. Sol escaldante. 2 anos de sol. Mas eles enxergaram o Messias. Eles enxergaram o Messias. Eles contemplaram o Rei. Eles contemplaram o Rei. Pois Ele é o Senhor. Cante aleluia. Cristo Libera, Deus. vive. Libera agora, 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 agora. Agora, Pai. Ó, venha ao altar. Sai do trono. Coloca Jesus no trono. Não seja como Herodes. Não seja como Herodes. Pago com precioso sangue de Jesus. Ó, venha. Existem promessas. Existem promessas de Deus. Pago com precioso sangue. Lute pelas promessas de Deus em tua vida.